Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão com base nos textos de 7 de fevereiro, cuja meditação ela é em Marcos capítulo 4 e Êxodo nos capítulos 9 e 10. Eu quero compartilhar com você uma reflexão com base em Marcos 4, dos versos 1 a 9. Acompanhe comigo se você puder na sua Bíblia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui, o texto começa dizendo no versículo 1 que outra vez ele começou a ensinar junto do mar. Outra vez. Ou seja, mais uma vez. Era mais uma palavra. Era mais um ensino. E o texto fala que Jesus estava os ensinando por diversas parábolas. Nesse contexto que Jesus estava ensinando a palavra, compartilhando a palavra mais uma vez, ele começa dizendo a chamada parábola do semeador. Começa a contar, mostrando que tipo de corações existem em relação aos que recebem a palavra de Deus. Ele fala do último, que é a boa terra. E um coração que é boa terra, nós vimos naquela reflexão de frutificando em boa terra, é um verdadeiro solo fértil para a semente da santa e poderosa palavra de Deus. Um coração que é boa terra é um ambiente propício para a santa semente germinar e dar fruto. Um coração que é boa terra ouve, compreende, acolhe, conserva com a motivação correta e persevera em praticar a palavra do reino. Em uma boa terra, a palavra implantada em seu coração levará à genuína conversão, ao crescimento espiritual e ao amadurecimento na fé, por meio da ação do Espírito Santo. A palavra implantada no coração, por meio do agir do Espírito Santo, leva a uma genuína conversão, ao crescimento espiritual e ao amadurecimento na fé. Porém, que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Num contexto de que Jesus estava ensinando mais uma vez, ele estava falando de que maneira as pessoas deveriam ouvir a palavra. No contexto de que você está ouvindo mais uma reflexão, que tipo de solo é o seu coração? No contexto que, se você ainda não meditou na palavra hoje, vai meditar mais tarde, em algum momento do dia que você está assistindo o vídeo, nesse contexto da sua meditação bíblica, de mais uma meditação bíblica, que tipo de solo é o teu coração? No contexto de que você vai a sua igreja, ali estar com a sua igreja, né? Vai ao local onde a sua igreja se reúne, nesse contexto de que você está ali ouvindo a pregação,
qual é o tipo de solo do teu coração. E nós deveríamos nos preocupar com isso, porque há um grave perigo de pregação em pregação, de meditação diária em meditação diária, né, no nosso devocional, de reflexão em reflexão, aqui, nós sermos roubados, superficiais ou sufocados no nosso coração. Roubados no coração pelo diabo, versos 4 e 15, Jesus diz o seguinte: e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Aí no versículo 15 ele explica: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, é o diabo que está ali, numa batalha espiritual, tentando roubar a palavra. E como o solo à beira do caminho era onde as pessoas passavam, o caminho, e não o local exclusivo da terra, mas caía no caminho onde as pessoas passavam. E com as batido, e com as pisadas, esse solo ficava compacto, batido, endurecido. E talvez o nosso coração esteja assim, endurecido, orgulhosos, não aceitando o confronto da palavra, não recebendo o chamado, não correspondendo ao chamado do Espírito Santo, a uma novidade de vida, não correspondendo ao chamado ao arrependimento de pecados, não correspondendo ao chamado a uma rendição sincera, completa a Cristo, não correspondendo ao chamado a nós negarmos a nós mesmos, mas nós irmos ao Senhor Jesus. Parece que a mente fica fechada, cauterizada. E aí, talvez por alguma ferida, por algum engano, por alguma coisa assim, você cria, você traz uma bagagem, você já vai para a sua meditação, ou vai para a pregação lá na igreja, e você já vai com uma predisposição, com um conceito pré-estabelecido, para você não receber. O velho homem precisa ficar para trás. O segundo perigo que o Senhor nos adverte é de sermos superficiais. Um tipo de solo superficial, sem raiz em Cristo. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. 16 e 17 Jesus explica. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Normalmente, uma pessoa assim, que é superficial, ela não tem uma fé racional. Então ela é emotiva, ela é emocional, ela busca o Senhor por interesse, ela é triunfalista. Ela busca a Jesus por interesse. Pelo interesse de ter algum problema solucionado na sua vida, ou até pelo interesse de viver uma experiência, de experiência em experiência, de evento a evento, que muitas vezes são ventos. De ceia do Senhor a ceia do Senhor, porque é um momento especial, e despreza as outras reuniões. De campanha em campanha, de culto disso ao culto daquilo, os cultos que por aí dão nome. De show gospel em show gospel. E de uma forma maligna, totalmente fora do padrão bíblico. Essa pessoa aprendeu que o crente não pode sofrer. Ela não tem raiz
em Jesus. Ela não está fundamentada pelo Evangelho. Quando a tribulação vier, quando o dia mau vier, quando as adversidades vieram, o que a pessoa faz? Cai fora. Abandona a fé. E no momento em que nós estamos, eu tenho convicção em mim pela palavra de que muito em breve a tribulação, a grande tribulação, ela vem, antecedendo o retorno de Cristo. Terceiro alerta que Jesus nos faz sobre que tipo de solo é do solo sufocado. Falamos disso recentemente, uma meditação aí recente, versículos 7, 18 e 19. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Agora 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Comentei sobre o grave perigo dos cuidados dessa vida. Você fica sufocado, porque não tem foco nas coisas celestiais. Tua prioridade são as coisas aqui da terra. Você é ambicioso, tem um coração duplo. Ora você quer, ora você não quer as coisas de Deus. Estou ocupado demais para viver para a glória de Deus. Vive como inimigo de Deus, porque está nos prazeres do mundo, com foco nos deleites da terra, preocupado com as coisas da terra. Ama o mundo e o que nele há. E quando escuta falar sobre, como eu acabei de falar aqui, do Senhor retornar, entra em pânico, fica desesperado. O Senhor poderia retornar só quando eu tivesse me formado na faculdade, só quando eu tivesse comprado minha casa, só quando eu tivesse casado, só quando eu tiver os meus netos. Você prefere viver as coisas da terra, ainda que sejam lícitas, coisas como essas que eu comentei, mas você prefere isso comparando a você estar para sempre com Cristo. Teu coração ama Jesus assim? Como? Se Jesus nos faz advertência num contexto de, enquanto ele outra vez estava compartilhando a palavra, e é muito importante isso, mais uma vez, outra vez, nos alertando sobre os tipos de solo que podem ser no nosso coração, e vimos que é importante, o que importa é que sejamos um coração como boa terra. Como então? Como não ser um coração sufocado, superficial, nem roubado, endurecido? Como? Primeiro, esse coração precisa ser transformado, ok? Então, primeiro, clame a Deus por um novo coração. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Vá a Jesus e clame em oração por um novo coração. O problema é que nós ouvimos tanta palavra, meditamos tanto na palavra, mas nós não oramos para que essa palavra seja implantada em nós. Nós não oramos para que sejamos transformados. Nós não oramos para que sejamos regenerados. Nós não oramos para que de verdade nós vivenciamos um novo nascimento, para que sejamos uma nova criatura, para que nós deixemos a velha criatura para trás, para que Cristo de verdade habite em nós.
nós não oramos muitas vezes. E talvez seja por isso que você ainda não tenha tido o seu coração transformado. Clame a Deus por um novo coração. Segundo, não é você que transforma a si mesmo. Nós não conseguimos. Somos incapazes disso. Mas é por aquilo que Jesus já fez. É pela obra de Cristo na cruz, por mim e por você. Então, é Deus que transforma o nosso coração. Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Purificarei na palavra. É por isso que você precisa ser confrontado. É por isso que a palavra não pode ser uma palavra que vai te fazer, eu vou triunfar no Senhor. Não. Mas de você se enxergar quem você é. Ser purificado com água pura, recebendo de Deus um novo coração, recebendo uma nova disposição interior, onde Ele tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, transforma o nosso coração e faz o quê? Coloca o Espírito Santo dentro de nós. Pois é o Espírito Santo que nos faz andar segundo a palavra de Deus. Não é na nossa força, mas é na palavra de Deus. É por meio do Espírito Santo, na palavra de Deus. E terceiro, se Deus é aquele que transforma o nosso coração, prometeu tirar o coração de pedra, colocando o coração de carne, dando uma disposição interior e colocando do Espírito Santo em nós, para que andando no Espírito nós vivamos a palavra de Deus. É Ele que implanta a palavra no nosso coração. Hebreus 8, 6 a 13. Mas agora alcançou Ele, está falando de Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, ou seja, eu vou implantar a palavra no coração. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Na nova aliança, com um coração regenerado, com um coração onde o próprio Senhor implanta a sua palavra em nós, e coloca o seu Espírito, nós precisamos clamar a Deus por um novo coração. Crie em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova em mim um espírito reto. Que tipo de solo é o seu coração? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a ter um coração transformado por Deus, mediante a sua fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz, sem pecado, pelos seus pecados, recebendo a justa punição que você deveria receber, para que pela fé nele você fosse perdoado dos seus pecados, reconciliado com Deus e tivesse vida eterna